Você já parou para pensar como pequenas mágoas não resolvidas podem criar grandes problemas no casamento? E quando a crise chega, as pessoas têm a tendência de pensar que o meu casamento entrou em crise de repente. Na realidade, não foi. Foram situações que foram sendo acumuladas e, por conta destes acúmulos, o casamento chega a momentos de crises e, às vezes, crises muito graves. E a proposta do nosso vídeo de hoje é pensar sobre estas pequenas mágoas acumuladas e como resolvê-las. Eu sou Ednei Brito, sou cristão, sou conselheiro de casais, tenho pós-graduação em aconselhamento cristão e formação em terapia de casais. Fica comigo neste vídeo e vamos pensar juntos sobre como melhorar o casamento, melhorando, ou seja, tratando de uma forma melhor, mais inteligente, as pequenas mágoas para que elas não sejam acumuladas no seu relacionamento. Normalmente, estas pequenas mágoas vão sendo acumuladas por questões do dia a dia. Sabe, aquelas palavras duras que não foram tratadas, que não foram pedidas perdão e não foram perdoadas, aqueles esquecimentos, às vezes um compromisso, o aniversário do outro, alguma coisa que deveria ter sido feita para com o outro e não foi feita e também não foi resolvido, e tudo isso vai sendo acumulado. No livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, no versículo 15, nós lemos o seguinte: apanhem as rapozinhas, as pequenas rapozinhas que estão destruindo as vinhas. E aqui a gente tem uma referência que a gente, trazendo para o casamento, são as pequenas coisas que não foram apanhadas, ou seja, não foram tratadas, e por isso vão destruindo o casamento. E aí a gente tem pequenas mágoas do dia a dia que não são resolvidas, que não são conversadas, que não são tratadas, que ninguém pensa sobre o perigo destas pequenas mágoas, mas elas ficam de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, e, enfim, vão sendo acumuladas. Porque no que diz respeito ao relacionamento conjugal, e em especial a pequenas mágoas que não foram resolvidas, que não foram tratadas, o silêncio acaba sendo danoso, porque o silêncio ele vai aumentando, vai potencializando estes ressentimentos, estas feridas. O silêncio, portanto, não é uma forma de resolver a questão. E pensando nisso, a gente olha para todas essas situações e vê a necessidade de encarar de fato a situação e não permitindo que o tempo acabe sendo um problema que trabalhe contra a gente, contra o nosso casamento. E aí eu quero levar você a pensar comigo sobre uma outra situação que é o ciclo do acúmulo. E aí é aquilo que a gente já tem falado, né? Não resolve hoje e nem depois, e a situação vai sendo acumulada, simplesmente acumulada. E neste ciclo do acúmulo, que acontece o quê? Não resolveu o problema hoje, a mágoa ficou. A probabilidade é que ela continue sendo ali potencializada, ou seja, aumentando, crescendo, crescendo. E essa mágoa não resolvida, ela acumulada, ela vai esperar um momento, e talvez o pior momento, para que as coisas venham à tona. E aí muitas pessoas, mesmo sofrendo, e às vezes sofrendo muito por conta do momento difícil que o casamento enfrenta, mas tem aquele argumento: foi do nada. E imaginando que do nada surgiram as crises, os desentendimentos, as situações complicadoras dentro do casamento, mas a grande verdade é que as dificuldades, elas não surgiram do nada, foram mágoas guardadas, acumuladas, não tratadas, não resolvidas, deixadas para depois, para depois e para depois, e estas situações é que acabam trazendo os grandes problemas para o casamento. Então, ao invés de pensar as brigas no meu casamento surgiram do nada, pense que elas têm uma causa. E pode ser que a causa seja o acúmulo de pequenas mágoas que foram se somando,
mais outra, até que a situação se complicou e complicou bastante. E aí é interessante a gente entender a importância do cuidado diário, o cuidado com o relacionamento, o cuidado com o nós no casamento, que é a soma do eu e do outro. Aí nós formamos o nós. E quando a gente pensa nessa questão no casamento, é indispensável entender e pensar e agir, sempre buscando as soluções, fazendo aquilo que a palavra de Deus diz, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira, não guardando ressentimentos para o dia seguinte, mas procurando resolvê-los dia a dia, sem que as coisas fiquem sendo acumuladas. Pense comigo num balde cheio de água, e qualquer gota a mais que caia ali naquele balde vai fazer com que o balde transborde. E aí a gente pode pensar, foi apenas aquela última gota que fez o balde transbordar. Uma gota não é suficiente para fazer o balde transbordar, a não ser que ele já esteja cheio. E é exatamente isso que pode acontecer no relacionamento. Como os ressentimentos foram sendo acumulados, as pequenas mágoas, chega um momento que o coração está cheio a ponto de explodir. E, de repente, uma pequena situação, uma situação aparentemente até sem sentido, fez com que o balde explodisse, ou seja, com que as emoções da pessoa, que pode ser a minha ou a do meu cônjuge, essas emoções explodissem. E aí, nesta explosão de emoções, as coisas vêm à tona e coisas que às vezes estão acumuladas começam a vir à tona desesperadamente, inesperadamente, impensadamente, e diante de tudo isso, a nossa tendência é pensar. Tudo aconteceu de uma forma tão inesperada. Na realidade, foram acúmulos que foram sendo não resolvidos até que tudo chegou a esta situação. Então, eu volto a repetir, é necessário, é importante, é imprescindível que esse cuidado esteja sendo tomado dia a dia, cada dia pensando como foi o dia e procurando resolver, de maneira que não fiquem pequenas mágoas. E aí isso pode ser resolvido quando a gente pede perdão e quando a gente perdoa, porque no ato de pedir e de liberar perdão e de conversar e de resolver a situação e chegar a um ponto ou a uma situação que fique bom para os dois, de ponto de equilíbrio para os dois, quando a gente chega a esta situação, a gente está eliminando aquele problema, aquela pequena mágoa, lançando-a para o mar do esquecimento, de maneira que o relacionamento poderá seguir de forma segura, tranquila e confiante. Quando a gente olha para casamentos saudáveis, a tendência é imaginar que aquelas pessoas têm muita sorte por terem um casamento saudável. Agora, casamentos saudáveis não são casamentos que não enfrentam problemas, que nunca tiveram adversidades. É exatamente o contrário. São casamentos que encontraram problemas, adversidades, mágoas, razões para mágoas e às vezes para muitas mágoas, mas casamentos saudáveis são aqueles que aprenderam a lidar com as pequenas mágoas e encontrar a solução para todas elas e encontrar estas soluções de uma forma rápida, encontrar uma solução para estas mágoas de maneira que as coisas não ficassem sendo acumuladas. Casamentos saudáveis são feitos por pessoas humanas como todos nós, mas que aprenderam, que compreenderam como melhorar o relacionamento, liberando perdão, resolvendo mágoas e mesmo mágoas pequenininhas que podem aparentemente serem insignificantes, mas se não tratadas, elas vão causar problemas porque elas vão se somando a outras e vai chegar uma hora que tudo isso pode se tornar num grande problema. Se refletir sobre estas questões, de como resolver as pequenas mágoas para que elas não fiquem acumuladas, ou melhor, não continuem sendo acumuladas no casamento, e assim o casamento possa seguir de uma forma bonita e saudável. Se estas informações estão sendo importantes para você, eu vou pedir para que você
curta este vídeo, você se inscreva no canal e que você também compartilhe com outros casais amigos para que eles sejam ajudados com esta mensagem. Meu desejo, minha oração é para que Deus abençoe de uma forma poderosa o seu casamento, o seu relacionamento, que não fiquem pequenas mágoas atrapalhando, mas ao contrário, que vocês resolvam dia a dia todas as mágoas que poderiam ser acumuladas para o dia seguinte, que elas sejam resolvidas e assim vocês vivam um casamento feliz, um casamento abençoado, porque este é o propósito de Deus, é o projeto de Deus para a sua vida, e é isso que eu desejo para vocês em Cristo Jesus. Amém.